É o Palmeiras que queremos. Naves, PQP assim não. Pois é, deu muito mole. Naves, que é um bom zagueiro, bom jogador, sem ritmo, entrou hoje no jogo e acabou fazendo um pênalti bobo que não pode, em hipótese alguma, o Palmeiras dar esse tipo de mole. Felizmente, o Everton estava no gol para salvar. Roberto Oliver aqui, ó. Por que retrancar o time ao ponto de não conseguir ficar com a bola nos 2 minutos e trocar 4 passes? De novo sofrendo com a pressão do adversário pela postura do próprio time. Palmeiras que poderia ter feito 2, 3, 4 gols em cima do Fortaleza e baixou o ritmo depois do segundo gol do Flaco Lopes, né? Você tem razão, é o que eu falo, não pode dar esse mole para adversários, vai ter jogo que isso aí vai dar ingresia, vai ser complicado pro Palmeiras, são acertos, o time tá voltando a acertar, tá voltando a ser sólido, então tem muita coisa ainda em evolução, o time tá ótimo, mas tem que melhorar cada vez mais. Todo jogo é um aprendizado. O aprendizado desse jogo é justamente isso. Matar a partida para não sofrer no final, tá bom? Saíde aqui, ó. Grande abraço para você também. Foi uma vitória maiúscula, sim, senhor. Mas o Palmeiras não pode continuar com essa postura que faz gol e já recua. Faltando muitos minutos para acabar o jogo. É o mesmo comentário aqui do Roberto Oliver. Os dois aqui, ó. Obrigado, Roberto, que mandou 54,90 em algo extremamente pertinente. Que o Palmeiras não pode dar esse mole. Talvez não foram nem as mexidas, porque o Alan entrou bem no jogo, o Maurício está ainda um pouco sem ritmo, é verdade, Vitor Roque ficou mais isolado, o Palmeiras parou de ter a criação que teve no primeiro tempo para tentar ficar buscando o contra-ataque. É ele quem tinha que sufocar ainda mais a saída de bola do Fortaleza para não dar esse abafa que o Fortaleza fez no final do jogo, justamente porque colocou 2 centroavantes lá na frente, todo mundo sabia que o Fortaleza viria para o Bumba Meu Boi, ou seja, levantar a bola na área para o Daverson, para o Luthiero, para ver se sobrava alguma coisa, e acabou sobrando. Uma para o Daverson, que fez o gol, e na segunda dele na disputa de bola, que surgiu um pênalti bobo cometido pelo Naves, entendeu? Então o Palmeiras não pode dar esse tipo de artimanha. É ele quem tem que controlar o jogo, não se sabotar dentro de campo, repito, porque o Palmeiras é um time técnico e um time de jogadores que sabem tocar muito bem a bola, tá bom? Obrigado, Roberto, obrigado, Saíde, aqui, ó, para vocês aqui, respondidas 2 mensagens em sintonia, muito bem colocadas aqui no canal do Facincane. Ótima Páscoa para você também, meu caro Lucas Borim. Segundo, vivemos pedindo Naves, e o cara quando entra faz isso? Verdade, você tem toda a razão, não pode, porque aí o cara não se ajuda, e aí o cara vai dar margem para todas as críticas daqueles que não enxergam nele um bom jogador diferente da gente. Teste para cardíaco, milagres de Páscoa, gol do Flaco e pênalti no canto pego pelo Everton. Lembrando o seguinte, Lucas, vamos lembrar também uma outra coisa, né? A gente fala muito de decisão por pênaltis e nas últimas vezes que o Palmeiras teve decisões, tirando aquela do jogo contra o São Paulo, né, na Supercopa, que o Palmeiras perdeu no ano passado, o Palmeiras teve a decisão contra o Boca. E o Everton pegou o pênalti do Cavani. Ou seja, ele fez de novo, assim como nesse jogo, uma grande parte na partida, né? Ele pega o principal pênalti naquela semifinal, como hoje ele pegou um pênalti do principal atacante da equipe do Fortaleza, por mais que o Daverson seja carinhoso, que a gente ama o Daverson, que é o nosso ídolo, mas lá pro Fortaleza o Luthiero tem muito mais peso que ele, é muito mais ídolo do Fortaleza, o Daverson acabou de chegar, então o Everton pega um pênalti pesado, de um jogador importante, e dessa vez o Palmeiras no final segurou a bucha. Naquela vez, né, Lucas, quando o Palmeiras teve a chance de matar a decisão contra o Boca já no primeiro pênalti que o Palmeiras pega do Cavani para deixar os caras em parafuso, fomos nós que entregamos 2 cobranças na mão do goleiro Sérgio Romero e o Palmeiras acabou ficando sem a vaga na decisão da Libertadores de 2023. Então, pelo menos, o Everton tem melhorado se a gente for pegar nesses últimos tempos. O jogo de 2023, em que ele pega o pênalti do Tiquinho Soares, que dá o título praticamente para o Palmeiras na virada 4-3 contra o Botafogo. Então, alguns últimos jogos, algumas últimas oportunidades de pênaltis pesados, o Everton também pegou. Então, também temos que reconhecer esse tipo de característica do goleiro do Palmeiras, que é algo que a gente cobra bastante dele nessa evolução, e ele teve momentos recentemente simbólicos, alguns que aproveitamos e outros que nós não aproveitamos, em que ele pelo menos fez a parte dele. Tá bom, meu caro Lucas? Um abraço pra você aqui, ó. Vamos lá! Mais likes de vocês aqui, ó. Muito obrigado aqui, Paulinho Curcione.
2 ovos lá no Lion, ou seja, 2 gols no Lion, vitória com cheiro de campeão. Tomara, amém. Vamos sempre com os pés no chão. Paulinho, vamos devagar sempre, vamos ao longe, mas sempre com muita humildade. Dá para o Palmeiras chegar com isso e aquilo que eu falo para vocês sempre, né? Segue o líder, é hashtag, vamos brincar agora, mas é tudo no campo mesmo da gente aproveitar a empolgação da vitória e não fazer disso o nosso mantra e a nossa toada. Palmeiras não é um time soberbo, não é um time que se acha acima do bem e do mal. Pelo contrário, Palmeiras é um time pés no chão e ressabiado, que eu acho que é sempre muito importante. Então, vamos comemorar agora, vamos brincar e depois, segunda-feira, vira a chave, pés no chão, porque tem duelo contra a equipe do Bolívar e eu quero aqueles 3 pontos lá em La Paz. Dá para buscar a vitória em La Paz, uma vitória que se o Palmeiras conseguir, somando 9 pontos, gabaritando o primeiro turno dessa fase de grupos da Libertadores em 3 jogos, o Palmeiras está classificado para a fase de oitavas de final, porque inclusive ele vai ter 2 jogos em casa e contra os piores adversários do grupo, né? Contra o Bolívar, que só vai jogar bem porque vai ser altitude, quando vier para cá vai apanhar, como já apanhou do Cerro Porteño nesse grupo fora de casa, e obviamente o Sporting Cristal, que é um time ridículo de bola, que o Palmeiras tem tudo para somar mais 3 pontos em cima deles. Ou seja, o Palmeiras se ganhar do Bolívar fora, para mim, ele já tem mais 6 pontos garantidos. Então o Palmeiras somaria nessa brincadeira 9, 12, 15. 15 pontos dá para o Palmeiras fazer na primeira fase da Libertadores, entendeu? O Everton, monstro hoje, monstro, como também foi, lembrando o seguinte, hoje o Everton pegou um pênalti. No jogo contra o Inter, a defesa do Everton no chute do Werner Valencia no final da partida foi praticamente um pênalti também. Então o Everton, moralmente, pegou 2 pênaltis nesses últimos 2 jogos. Aquela defesa cara a cara do Werner Valencia e esse chute, obviamente, né, do Luthiero, que muita gente achava que tinha endereço certo, que era o canto esquerdo, e o Everton foi lá e pimba, carimbou mais um pênalti defendido na carreira dele, tá bom? Eu não acho o Everton, né, esse goleiro que vocês colocam em relação a o cara é um jacaré, não sei o que, tal. Eu não acho, tá? Como qualquer goleiro, ele toma gols que às vezes são defensáveis e faz defesas absurdas que muitos goleiros não fazem também, entendeu? Eu sempre falo aqui, Palmeiras tem que olhar para um goleiro, tal. É a única posição que eu acho que o Palmeiras está seguro. O Palmeiras tem um grande goleiro titular de seleção brasileira e um ótimo goleiro reserva, que é o Marcelo Lomba. Eu confio nos dois. E goleiro bem treinado, pode jogar até os 40 facilmente. O Everton e o Lomba têm muito ainda para oferecer para a equipe do Palmeiras. Você pode pensar nisso daqui a pouquinho. Tem outras posições prioritárias. Pelo menos é o que eu sempre pensei. Vocês acompanham as minhas lives e vocês sabem aquilo que eu falo do Everton. Quando falha, vou falar que falhou, mas quando faz jogos enormes como esses últimos 2, tem que reconhecer bastante o tamanho do Everton, tá bom? Vamos lá aqui, ó. Denis, quarta, iria com esse time ou misto pensando no físico? Nada disso, quarta é Libertadores, é força máxima. Quem tiver bem dentro da força máxima vai jogar. Acabou, não tem essa de misto, não tem essa de você dosar adversário, ainda mais se tratando de Libertadores. Aqueles que pensam que Libertadores é para você especular, depois lá na frente se arrependem profundamente. Somos um time que estamos acostumados a jogar essa competição. A torcida do Palmeiras é fissurada por Libertadores. O Palmeiras é o melhor brasileiro de todos os tempos em Libertadores, em todos os quesitos. Número de vitórias, vitórias em casa, fora de casa, gols marcados. O Palmeiras é o senhor Libertadores no futebol brasileiro. Viu? Azar de vocês que também tem 3 Libertadores e não chegaram aos números do Palmeiras. Então, no critério de desempate, o Palmeiras é mais time que São Paulo, que Flamengo, que Grêmio, que Santos, em história de Libertadores e ponto final. Não tem conversa. O Palmeiras é o maior brasileiro na história da Libertadores, então ele tem que fazer jus a esse título. E buscar o tetracampeonato, aí sim, para deixar todo mundo para trás e falar, agora vocês ganham a 4ª taça e tentem me passar, inclusive, em número de títulos, porque eu já sou maior. Esse ano, o Palmeiras tem que buscar esse tetracampeonato da Libertadores, que tem por onde.